Aleluia. Amados, Deus é maravilhoso. E hoje Deus preparou esse dia, esse momento para você. Você não está aí onde você está nesse momento por acaso, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é precioso demais. E você que nos ouve, Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, tem uma palavra para nós essa noite. Tem uma palavra para você nesse exato momento, amado. E eu já quero começar falando algo para você. O Senhor direcionou-me a falar justamente sobre essa questão da entrega, sobre essa questão de você se deixar ser levado pelo Espírito de Deus, ser levado pelo Espírito nas decisões que você precisa tomar, nas escolhas que você precisa fazer. Amados, observe o quão cansado nós ficamos quando nós começamos a tomar as decisões pela nossa própria mentalidade. Muitas vezes nós ficamos angustiados, porque precisamos tomar uma decisão e a gente às vezes se preocupa tanto com o que as pessoas vão pensar a respeito daquela escolha que você precisa fazer, a respeito da sua própria vida, a respeito das circunstâncias ao seu redor. E às vezes você procura a opinião de um, a opinião de outro, mas a opinião que eles dão te confundem mais do que te ajudam. Parece que coloca você ainda numa situação mais difícil ainda para poder tomar decisões que você precisa tomar. E quando nós entendemos que precisamos entregar tudo ao nosso Senhor Jesus por meio do Espírito Santo, então tudo se torna muito mais fácil, tudo se torna muito melhor. E viver isso, amado, é tão maravilhoso, é tão precioso. Imagina alguém, amado, que te ajuda a decidir as coisas, que tira esse peso, essa carga que muitas vezes vem sobre nós, para tomar uma decisão, para fazer uma escolha. E às vezes você precisa parar para ouvir somente. E o que nós precisamos fazer é isso, parar para ouvir ao Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Ele foi enviado por Jesus a nós para nos ajudar, para nos auxiliar em toda a nossa caminhada, em todo o nosso modo de viver. E quando nós começamos a entrar nessa dimensão de dependência, de entrega, então tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais leve, porque independente, amado, do que essa sua escolha vai vir como consequência, saiba de algo: quando Deus diz para você o que você tem que fazer, tenha certeza de que é o melhor para você. Então, muitas das vezes nós começamos a tomar uma decisão pela nossa própria mentalidade, sobre algo que parece ser lícito, parece ser bom, parece ser agradável no seu primeiro momento, porque pode até algo lícito, pode até algo que não está relacionado com o pecado. Mas se Deus tem uma opinião sobre a respeito disso que você está vivendo agora, e você às vezes pode tomar uma decisão agora que parece ser algo bom para você, mas que lá na frente, não agora, mas lá na frente, pode gerar uma consequência maior e ruim para a sua vida. Então, quando muitas vezes parece ser algo bom, e você abrir mão do seu sim, do seu não, da sua vontade, do seu desejo, você passa então a deixar que Deus dirija a sua vida. E por mais que algo pareça lícito e você permite que Deus te diga algo, e se a resposta dele para você neste momento, nessa hora que você se entrega for não, amados,
faça o que Ele diz para você fazer. Porque saiba, parece ser bom agora, mas lá na frente pode ter uma consequência muito negativa para a sua vida. E amados, é verdade. Pare para pensar um pouco. A nossa vida, ela é uma vida de consequências. Ela é uma vida de escolhas que geram consequências no seu futuro. E se eu tomo uma decisão baseada no que eu vejo, no que eu penso, no que as pessoas me dizem, no que preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim, então, amados, eu tenho colocado eu mesmo, ou melhor, as pessoas, como um Deus sobre a minha vida. Uau, um Deus? Sim, porque essas coisas começam a tomar as rédeas da sua vida, começam a tomar as decisões, você começa a basear suas decisões de acordo com esses pensamentos. E observe algo comigo. Quando você olhar para Abraão, que tomou uma decisão baseada na palavra de Deus, eu fico imaginando o que os amigos talvez dissessem para ele, ou até mesmo os familiares pudessem dizer alguma coisa para ele. Porque imagina, ele morava com a sua parentela, ele tinha toda uma estrutura familiar naquele lugar onde ele morava. E de repente uma voz fala com ele, para ele sair do lugar da onde ele estava, para ir para uma terra que nem ele sabia, mas Deus sabia, mas que só diria quando ele tomasse uma atitude mediante a palavra que ele havia recebido. Então, quando ele entende isso, entende que não pode se prender aos pensamentos das pessoas, à voz ao redor, às circunstâncias ou ao comodismo que ele estava vivendo, quando ele passa a ver em primeiro lugar o seu Pai, o seu Deus que está falando com ele, então ele passa a viver as promessas de Deus. O que Deus está falando é, amado e amada irmã, é que muitas das vezes nós só vamos alcançar as promessas de Deus quando nós pararmos para depender, para obedecer a Deus em dependência por meio do Espírito Santo. Quando nós começamos a compreender isso, nós não passamos mais a andar de qualquer jeito, nós não passamos mais a andar com muita lógica e sentido racional. Muitas vezes você não vai andar de acordo com o sim de uma pessoa que está do seu lado, mas porque Deus te disse que não, você não deve andar com fulano ou com cicrano. Você não deve tomar essa decisão baseada no que as pessoas dizem, ou no que o teu próprio pensamento possa dizer para você, ou suas próprias emoções e sentimentos que muitas vezes atrapalham as nossas decisões. Então, nesse momento, o que Deus está falando é: abra mão do seu sim e do seu não. Abra mão dos seus desejos, das suas vontades. No momento em que você tem que tomar uma decisão, abra o seu coração para Ele, se entregue para Ele. Amados, a gente pode cantar canções que diga que Ele cresça e eu diminua, mas no momento de tomar uma decisão, amado, a gente toma pela nossa própria consciência. Deixa eu ensinar algo para vocês. Deus, Ele é o maior, o melhor Pai do mundo e do universo inteiro. E Ele enviou o seu Espírito para nos guiar. Percebe que Ele tem um papel na sua vida. Ele tem um papel na sua vida, que é te guiar, te orientar. Talvez você diga para mim, as decisões que eu tenho que tomar, elas são muito grandes. Deixa eu dizer algo para você. Aprenda a andar obedecendo nas pequenas coisas, que quando chegar nas maiores, vai se tornar muito mais fácil do que você entregar somente as coisas grandes. Quando nós entendemos isso,
Quando nós começamos a compreender essa dimensão e andar nessa dimensão de intimidade e de relacionamento com Deus, então a sua vida, amados, não vai fazer sentido para muitas pessoas, mas vai fazer sentido para Deus e para você, porque você sabe muito bem o que Deus te disse a respeito daquilo que você precisa fazer. Então, amados, nós precisamos abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos para entender, para compreender, para aceitar o que Deus está falando conosco. Na vida terrena de Jesus, ele pregava a palavra. Existiam muitas pessoas que a gente conhece como fariseus, escribas, saduceus, que a Bíblia conta. E Jesus, ele vai citar o livro de Isaías, e ele começa dizendo que este povo que estava ouvindo ele naquele momento fecharam os olhos, fecharam os ouvidos e endureceram o coração. E Jesus vai citar esse versículo, e ele vai dizer mais ainda o porquê é que eles fizeram isso. Ele diz que de mau grado eles ouvem, eles fecham os olhos, eles endurecem o coração, para que não se convertam e não sejam por mim, disse Jesus, curados. Então você começa a observar que Deus, através de Jesus, naquele tempo, por meio do Espírito, estava o tempo inteiro se comunicando com o povo, falando com aqueles que estavam ouvindo. Ao redor dele, na caminhada de Jesus aqui na terra, nos seus 3 anos de ministério, o tempo que ele viveu aqui, ele estava ensinando aos discípulos, ensinando ao povo, pregando a palavra. Só que você começa a observar que Jesus cita isso, trazendo para a gente nos dias de hoje, que Deus está sempre falando conosco, Deus está sempre nos direcionando, mas por causa do nosso próprio coração, nós não entendemos, nós não compreendemos, nós não aceitamos muitas vezes, porque você pode até ouvir a Deus, mas pode também não aceitar o que Ele está falando para você. E nós precisamos entender que quando nós nos colocamos na posição de dependência e de entrega, então tudo é possível àquele que crê. Irmão Pedro, quando é que tudo se torna possível? Quando eu passo a crer que Ele está falando comigo, e eu sei que Ele fala comigo, então eu obedeço ao que Ele diz. Mas irmão Pedro, nem sempre as coisas que Deus fala para mim é agradável, mas esse é o que da questão, esse é o charme da coisa, amados. É quando você abre mão de você mesmo, é quando você compreende que sem Ele você não pode tomar as decisões da sua vida, que sem Ele você não pode fazer escolhas. Porque, amados, imagina comigo, quando você toma uma decisão baseada no que você pensa, na sua própria força, a única coisa que Deus pode fazer é te amparar quando você cair, é te ajudar a levantar. Por quê, amados? Porque não foi Deus que disse para você tomar essa decisão. Mas quando você toma uma decisão e de repente começa a acontecer algo ruim, as dificuldades aumentam, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai garantir o fim vitorioso para a sua vida. Mesmo que pareça que... Quer ver um exemplo interessante, amados? Jesus estava à beira do mar, e Ele chega para os discípulos e diz: vamos atravessar esse rio aí. E eles vão de barco. Jesus deu uma palavra para eles: entra no barco, vamos atravessar. E é o que foi que eles fizeram?
eles obedeceram à voz de Jesus. E naquele momento que eles obedecem à voz de Jesus, eles entram no barco. Então eles vão atravessando aquele rio. E no momento que eles estão atravessando aquele rio, queridos, um vento muito forte começa a vir contra aquele barco. E as águas também começam a ficarem revoltas naquele lugar. Imagina só, amados, se eles, por causa disso, se eles soubessem, por exemplo, que a gente tem hoje, né, a meteorologia. Se eles olhassem para a meteorologia, olhassem e dissessem: Jesus, aqui diz que vai ter um vento muito forte, se a gente for para lá, daqui a mais ou menos meia hora, a gente pode acabar afundando do barco. Mas se Jesus dissesse: mesmo assim nós vamos, mesmo assim eu quero ir com vocês. Entende o que eu quero dizer? E naquele momento houve aquele alvoroço. Mas os seus discípulos e apóstolos chamaram e clamaram por Jesus. E quem estava no barco com eles? O próprio Cristo. E naquele momento, quem foi que apaziguou aquela tempestade? O próprio Jesus. Aquieta-te, mar, e cala-te. O vento se acalmou, aquele mar se acalmou, e eles puderam atravessar aquele rio. E o interessante é que Jesus não fazia nada, querido, sem propósito. E o propósito daquela situação toda era ensinar aos discípulos a respeito da fé, para que crescem de que tudo era possível aquele que crê, amado. Mas o crer se relaciona com o quê? Com a palavra de Deus. Pedro, como é que eu posso saber que Deus está falando comigo? É quando ele está de acordo com a vontade de Deus e com a sua palavra. O Espírito de Deus nunca vai dizer nada que vai vir de encontro à palavra dele. E toda a vontade de Deus tem um fim e um propósito bom para nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer para nós que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quem são esses que amam a Deus, irmão Pedro? São aqueles que obedecem, são aqueles que seguem a voz de Deus, são aqueles que obedecem a sua palavra. Então todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, vão cooperar, elas vão se juntar, elas vão se unir, para que juntamente elas venham a trabalhar ao nosso favor, para o nosso crescimento, para a nossa própria conquista, para o nosso amadurecimento, amados. Deus quer amadurecer a sua igreja. Deus quer fazer com que as pessoas entendam que enquanto elas tomarem as decisões por si mesmas, elas podem acabar caindo em um buraco. Elas podem acabar tropeçando no meio da caminhada. Mas por que, irmão Pedro? Porque ele disse que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Ambos podem cair, podem se ferir e se machucar. Mas nós temos que fazer como ele diz: antes de você julgar o seu irmão, tira a trave do teu olho primeiro. Tira o que tem te paralisado. Amados, eu vou dizer algo para vocês. A trave do olho de muitas pessoas é a desobediência à palavra de Deus. A trave de muita gente pode ser simplesmente: eu sei que a Bíblia diz que eu não devo fazer isso, mas eu vou fazer porque é agradável para mim. A trave do olho de muitas pessoas tem sido elas mesmas, em suas escolhas, em suas decisões, em seu caminhar diário. Deus quer nos guiar nas pequenas coisas e nas grandes também. Deus quer nos levar a um patamar, a um nível mais alto, amados, e que olha, meu Deus do céu, se você se importar o que as pessoas vão dizer de você, pensar a respeito de você, você não vai viver nada que Deus prometeu para você. Por quê, amados? Porque muitas vezes vai vir de encontro, muitas vezes vai ser ilógico,
Muitas vezes vai ser irracional as decisões que você vai tomar. Você vai ser criticado. Você pode ser até mal falado. Mas saiba de uma coisa: é melhor ser criticado, mal falado e ter o Espírito Santo em minha vida e na sua vida, do que não ser criticado, não ser mal falado e não ter a presença de Deus morando e habitando e andando e indo com você aonde você vai. É muito melhor, amados, agradar o nosso papai lindão do que agradar pessoas, do que agradar a si mesmo, do que agradar os próprios pensamentos. Gente, isso é algo precioso demais. O que nós estamos falando aqui, amados, são pérolas que Deus traz para nós. E deixa eu dizer algo para vocês: valorizem quando alguém inspirado pelo Espírito Santo começa a ministrar a palavra para vocês. Porque houve algo ali antes, houve uma dor, uma angústia, um sofrimento. Às vezes você passa por certas coisas na sua vida para extrair de você o que tem de mais precioso. E Deus naquele momento inspira a pessoa, através da palavra de Deus, através da comunhão com o Espírito Santo, a trazer pérolas preciosas, a trazer um alimento rico de nutrientes. E é isso que Deus tem colocado em nosso coração. Se deixe levar pelo Espírito Santo. Se deixe ser guiado por Ele. Deus está falando com pessoas aqui. E eu creio que se você ouvi-lo e obedecê-lo, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai experimentar de coisas maravilhosas em Jesus. Amados, quando você começa a viver dessa forma, quando você começa a tomar essa decisão diante do Senhor, a sua vida se torna muito mais alegre, muito mais leve, porque você sabe muito bem nos braços de quem você está. Você descansa nele, você se entrega para ele, e tudo que acontece vai cooperando para o seu bem, não para o seu mal. Isso é tão precioso, amados. Isso é tão maravilhoso. Entregue-se para Ele. Entregue o seu sim. Entregue o seu não. Entregue até o seu talvez. E deixa Ele direcionar a sua vida. Irmão Pedro, na prática, como isso acontece? Amados, diariamente a gente tem que tomar decisões, né? Você toma a decisão de escovar o dente, você toma a decisão de tomar um banho, você tem que tomar decisões simples e pequenas muitas vezes, e até grandes até. Basta você, quando você precisar do Senhor, Ele estará sempre presente que você precisa, amados. Nós temos que aprender uma coisa aqui: depender de Deus é depender em tudo. Amém, amados? Então, no momento que você está precisando decidir algo e você não sabe o que fazer, o sentimento que você tem dentro de você é do sim, mas alguém te diz algo para o não e você fica confuso. Nessa hora você precisa aquietar. Não, mas eu tenho que decidir. Olha, amados, eu tenho aprendido algo com o Senhor, e eu levo essa frase comigo quando as coisas começam a apertar dentro de mim. Eu sempre me lembro dela. E a frase é: viva uma vida sem pressão. Às vezes as pessoas botam pressão na gente para tomar decisões, né? Para fazer escolhas. Ah, não, porque você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Não, peraí, amados. Viva uma vida sem pressão. Viva uma vida guiada pelo Espírito. Viva uma vida guiada por Deus. Então você para tudo, silencia as vozes, deixa o tempo passar junto com o Senhor. Vai para o quarto, vai orar. Se quiser ler a Bíblia, leia a Bíblia. Procure se acalmar, um ambiente mais calmo. Respire fundo, feche os olhos e se entregue ao Senhor. Ore para Ele, diga: Pai, eu preciso tomar uma decisão e preciso que o Senhor me ajude.
nessas decisões. E vai, amados, não saia da oração até que o seu coração se acalme. Até que aquela confusão, aquela agonia interior, aquela falta de paz, aquela ansiedade, aquela preocupação, aquele turbilhão de sentimentos vá embora. Não importa quanto tempo passe. Porque você sabe que vale muito a pena, amados, a resposta de Deus. A direção de Deus, ela vale muito, muito, muito a pena. Então na prática é assim que acontece. Até que tudo se acalme. Aí você vai ler a Bíblia, você vai orar e Deus vai falar com você. E Deus vai direcionar a sua vida. Amém, amados? Oh, obrigado, Jesus. Deus é maravilhoso, amém? Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço e tchau, tchau.